Vamos orar? Amém, Jesus. Obrigado por esse tempo de louvor e adoração. Obrigado porque a tua presença está aqui, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vem aqui e entra nessa casa para estar conosco, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Fala conosco essa noite, Jesus. Abre os nossos corações. Tira toda a distração. Aleluia. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Parece os cultos lá em casa, a gente não consegue começar também. Cada hora o louvor vem, o louvor vem, o louvor vem. Glória a Deus. Vou falar para você. Não, Bíblia. Eu estava lá durante o louvor, Marcelo, a gente começou a falar comigo sobre você. Eu vou falar agora, mas eu senti de Deus que tem que falar. Jesus estava falando comigo, Marcelo, que ele quer te usar mais. Que ele colocou um coração em você, Marcelo, que ele mesmo moldou. Ele te transformou e que ele quer te usar mais. E aí, o Senhor me lembrou daquele texto, 2 Pedro, capítulo 1, que fala assim, versículo 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, se esforçando, associai com a vossa fé, que Jesus já pôs, a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e por aí afora. Mas o que o Senhor me falava é que ele requer um pouco mais de você. Não estou falando que você não está se esforçando, mas o Senhor me falava que ele quer mais de você na presença dele. Mais esforço para conhecer mais a Deus e colocar mais conhecimento e mais virtude, porque o Senhor quer te usar. Agora depende, tem um passo que é teu aqui, que é o quanto você vai se doar para Deus para ele poder te usar. Amém? Quero abrir com os irmãos em Marcos 13, de 1 a 4. Quando estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas.
Você está vendo essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago e João, André perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo está prestes a se cumprir? Esse aqui é o comecinho do sermão profético de Jesus, né? Nesse texto aqui, Jesus vai falar sobre os acontecimentos que iam começar com a tomada de Jerusalém, a queda do templo, até a volta dele. Ele vai falar um monte de sinais de tudo que ia acontecer e como que as coisas vão caminhar daqui para frente. Mas eu não vou falar desse sermão inteiro, não. Vou falar só desse comecinho que me chamou a atenção. O Lucas 21, não precisa abrir não, 21, de 1 a 5, fala que os discípulos estavam tão impressionados, eles olhavam para aquele negócio e falavam assim, eles comentavam como o templo é adornado, com lindas pedras, todas essas dádivas dedicadas a Deus. Eles olhavam para aquele templo, e não devia ser a primeira vez que eles tinham ido ver o templo, né? E o templo devia ser um negócio fantástico, né? O Flávio José falava que o templo ele era uma das construções mais lindas da antiguidade. Que não era dourado de ouro, era branco puro. Pensa uma coisa fantástica, ali no meio daquele monte de areia, uma construção espetacular. E os discípulos, eles olhavam para aquilo e eles ficaram realmente admirados com aquele negócio todo. E Jesus, ele podia ter falado assim, não, é verdade, bonito mesmo, né? Puxa vida, glória a Deus por isso, olha que coisa bonita que o povo fez, né? Mas Jesus, ele olha para aquele negócio assim, não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai sobrar nada. E eu fiquei pensando, caramba, né? Jesus respondeu desse jeito, né? Que coisa mais grosseira, né? Podia ter puxado um papo ali, né? Não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu entendi, lendo um pouco mais do texto, que quando ele estava falando da destruição do templo, aquilo era uma parábola daquilo que vai acontecer com todo esse mundo. Um dia, tudo isso aqui vai acabar. Pedro fala, né, que pela mensagem da palavra de Deus, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, vocês estão olhando para esse negócio aqui, muito bonito, isso não tem importância nenhuma. Nada disso importa. Não vai ficar pedra sobre pedra. O ensino que Jesus estava querendo dar para eles não é que eles não podiam admirar as coisas, que eles tinham que eles não deviam se distrair com as coisas, eles tinham que ter um foco muito claro. E é o mesmo ensino que Jesus quer dar para a gente. Tudo vai passar. E às vezes a gente está com os focos naquilo que não interessa. A gente está aqui louvando a Deus e é gostoso, é uma bênção. Mas aí a gente sai daqui e a gente vai para o trabalho e às vezes a gente esquece quem é Jesus, a gente esquece de tudo que ele fez por nós e a gente começa a focar no estudo, a gente foca no trabalho, a gente foca na família, a gente foca nos amigos e tudo isso vai passar e não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus estava falando que a gente às vezes pensa que aquilo que é intrinsecamente mal, é fácil perceber que isso não desvia de Deus. Se eu me envolvo com prostituição, com drogas, com roubos, com corrupção, isso é óbvio que me desvia de Deus. Mas tem coisas que não são más em si mesmo, mas que desviam o nosso foco de Deus. Se eu tenho um desejo por algo, e isso ocupa o lugar de Deus na minha vida, isso tem que cair. Porque um dia isso vai ruir. Isso não pode ter prioridade na nossa vida. Trabalhar é bom, trabalhar é importante, mas se o trabalho para você é mais importante e o seu sucesso profissional é mais importante do que seguir a Jesus, então isso tem que cair na nossa vida também. Porque no final das contas, quando esse mundo terminar, Jesus não vai querer saber se você foi bem sucedido no seu trabalho. Jesus não vai querer saber se você foi gerente, diretor, presidente, ou seja lá o que for. Jesus vai querer saber se você buscou o reino de Deus em primeiro lugar. É por isso que ele fala lá em João 6, 26 a 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. É isso que tem o selo de aprovação de Deus.
E aí ele fala também em Mateus 6, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu coração? A gente tem que ter um coração íntegro com Jesus. Íntegro quer dizer inteiro. É o tempo todo e é 100% para Ele. Se não for assim, não tem valor. A gente tem que buscar o reino em primeiro lugar. É isso que interessa. Jesus falou que o resto, Ele acrescenta. Ele fala o resto, Ele fala tudo que a gente precisa para viver, né? O contexto é esse. Ele vai garantir isso. O Senhor garante. Mas a gente tem que ter um coração firme com Ele. A gente tem que colocar Ele em primeiro lugar. Para isso, a gente precisa ter um coração, uma mente renovada, né? Uma mente, como que a mente que entende que isso aqui vai passar, como os patriarcas tinham, né? Hebreus fala, né? Que Abraão, ele andou por aqui e ele olhava para cá e a terra era dele. Deus tinha prometido para ele, mas ele não estava olhando para aquela terra. Ele olhava para a cidade que tem fundamentos, porque ele entendeu que ele era peregrino e forasteiro nessa terra. Assim também nós somos peregrinos e forasteiros. O Senhor tem nos dado muitas coisas. Isso é bom, mas nós temos que saber usar tudo para a honra e para a glória de Deus. Paulo fala em Coríntios que o fim de todas as coisas está próximo, né? Quer dizer, o tempo é curto e agora quem tem as coisas deve viver como se não tivesse, quem usa como se não usasse. O que ele está falando assim, é exatamente o que Jesus está falando. Nada disso importa. Você tem, mas essas coisas, você pode ter as coisas, mas essas coisas não podem ter você. Jesus põe coisas na nossa mão, mas essas coisas não podem ter lugar no nosso coração. Nada pode ter um lugar no nosso coração que ocupe o lugar de Jesus. Pedro fala em 1 Pedro 2:11, ele fala assim, amados, insisto que como os estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que irão contra a alma. Ele fala assim, vocês são estrangeiros e peregrinos. O crente, ele não pode se sentir à vontade aqui. Ele tem que saber que ele está aqui por um tempo, mas que não é aqui que a gente vai viver. O Senhor tem preparado novos céus e novas terras. E é isso que a gente tem que ansiar. Sabe, hoje em dia, as igrejas, elas pregam muito sobre as coisas maravilosas que Deus faz, e Deus faz mesmo, mas não é isso que interessa. O que interessa é o que Jesus tem preparado para a gente depois. A vida eterna, ela começa aqui dentro, mas ela vai se manifestar depois. Paulo fala que a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus, quer dizer, tem algo muito maior para acontecer. E a gente nunca vai ser plenamente feliz enquanto a gente não entender isso. O Eclesiastes fala, né, que Deus colocou eternidade no coração do homem. Tem alguma coisa dentro do homem que não pode ser preenchido por nada que existe aqui, se não for pelo Senhor. Só o Senhor é eterno, só Ele pode trazer esse preenchimento para as nossas vidas. E o Senhor, Ele nos conclama a clamar pela volta dEle, pelo novo céu, pela nova terra, pela nossa cidade eterna que um dia vai se manifestar. Clamar Maranata. Hebreus fala que homens que andaram dessa forma... No Hebreus 11:38 fala assim, que o mundo não era digno deles. E eu fiquei pensando, puxa vida, o mundo não era digno deles. Porque eles entenderam que esse mundo não valia nada, o que valia era o outro. E eu penso que se a gente vive de uma maneira em que nós somos dignos deste mundo, talvez nós não sejamos dignos do mundo vindouro. E eu não quero isso para a minha vida, os irmãos também não querem isso. A gente tem que ansiar por aquilo que está por vir, aquilo que é muito maior. Sabe, a gente tem que aprender a viver aqui, ansiando pela volta de Jesus Cristo. Paulo falava que era infinitamente melhor estar com o Senhor. A gente tem que viver bem, feliz, mostrando Jesus aqui, mas não acomodado com a vida aqui, ansiando por algo muito maior que o Senhor tem preparado para nós. Eu penso que a gente tem que ter uma mudança de mente, entender que essa não é a nossa casa definitiva. A gente está passando por aqui, a gente vai mostrar Jesus enquanto a gente passa por aqui, mas não é aqui que a gente vai ficar.
A gente tem que buscar o reino em primeiro lugar, a gente tem que ansiar pelas coisas lá do alto, onde Cristo está. A gente tem que viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. A gente tem que buscar e clamar pela volta de Jesus Cristo. João, em Apocalipse, fala que a igreja tem que clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. E eu fico pensando quanto que a gente clama disso, né? Mas é que tem que clamar. Bem-aventurado é aquele que ouve e clama por isso. É o que o João ensina pra gente. E a minha oração é que o Senhor coloque na nossa... que o Senhor possa reconstruir as nossas prioridades. Que a gente consiga, de fato, colocar Jesus como sendo o Senhor e o principal das nossas vidas. Para que nós possamos viver aqui uma vida digna do Senhor, mas não digna desse mundo. Para que possamos um dia entrar na glória do Senhor e Ele fala: entra, servo bom e fiel. Que o Senhor possa trabalhar nas nossas mentes cada dia. E que a minha oração é que quando nós possamos, todos os dias, em todos os momentos, quando acordar, falar assim: Senhor, vem Jesus, mas enquanto eu estou aqui, faz de mim teu sal, tua luz, que eu possa ser bênção, que o teu reino seja a minha prioridade número 1, e que eu possa andar nos seus caminhos. E aí, meu querido, você não vai precisar se preocupar com emprego, com nada, porque quando você coloca Jesus em primeiro lugar, ele falou que ele acrescenta todas as coisas. Ele sabe que nós temos necessidade dessas coisas, ele fala lá no Sermão do Monte, né? Deus sabe. A gente tem que colocar Jesus em primeiro lugar e clamar: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. A igreja tem que clamar mais por isso. O Senhor está voltando. A gente não sabe quando, mas quando Ele voltar, que Ele não nos encontre acomodados ou distraídos, ou como diz na parábola, né, em Marcos, que ele fala, né, vigiai, pois não sabeis quando o dono da casa virá. Se é tarde, se de noite, se ao cantar do galo, se é de manhã. A gente não sabe quando Jesus vem, mas quando Ele vier, que não nos encontre inesperadamente e não nos ache dormindo. Por isso, vigiai. Veja, a gente precisa vigiar mais. A gente precisa ansiar mais por Jesus e pela volta dele. Porque quando a gente anseia pela volta de Jesus, aí nós vamos ser cristãos muito melhores e que vão demonstrar muito mais Jesus nesse mundo. Porque esse mundo não tem nada para oferecer, mas Jesus tem tudo para oferecer para esse mundo. E é isso que eu queria deixar para os irmãos essa noite, pedindo que os irmãos aprendam a clamar mais pela volta do Senhor e para que o Senhor ajuste as suas prioridades, ajuste as minhas prioridades. Amém? Alguém tem alguma coisa da parte do Senhor para falar? Coloque de pé, por favor. Ontem nós estávamos num velório, fazendo um culto de velório do avô da Érica, que é sobrinho do Paulinho e da Regiane. E achei muito impressionante que o Tiago está falando desse anseio da volta de Jesus. E aquele senhor, o câncer matou ele muito rápido, em acho que 2 semanas, sei lá quanto tempo, mas não tinha 10 dias, matou muito rápido ele. E no domingo passado, esse homem estava no hospital já muito debilitado, e ele chamou a Érica e disse para ela assim, 2 coisas que ontem nós ficamos sabendo e foi bom usar no velório. E me impressionou muito, e eu está falando agora, eu fiquei pensando nisso. Ele disse para a neta dele assim, não deixe a família se desunir. E de repente ele soltou assim, Jesus está voltando. E depois de 3 dias ele acabou morrendo. Nós não sabemos direito qual foi a experiência dele com Jesus para afirmar isso. Mas alguma coisa ali no particular dele com Jesus, ali no particular dele com o Senhor, o Espírito Santo comunicou algo ao espírito dele e ele fez essa afirmação ontem. Incrível, porque hoje eu recebi uma ligação que uma pessoa que estava no culto ontem do velório quer que
vamos à casa dele fazer uma visita para orar pelo pai, e de repente as coisas começaram a desencadear porque, de repente, a morte daquele homem gerou vida. Mas o que me impressiona é isso, ele afirmar, Jesus está voltando. E hoje eu te diz, vamos clamar à igreja, Jesus vai voltar, e é uma certeza que nós temos. O rei vai voltar e nós vamos morar com ele eternamente, em nome de Jesus. Amém. Maranata, vem, Jesus. Hoje, enquanto nós falamos Jesus, 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 nome sobre todo nome. Eu não quero ficar aqui falando, mas eu preciso só dizer uma coisa que é lindo. Diz a história diz que quando Jesus está subindo em Atos capítulo 1, ele vai subindo e ele é levado até as nuvens. A Bíblia diz que os apóstolos estão olhando para Jesus. E Jesus está subindo, deve ter sido uma coisa maravilhosa. E de repente ele entra no meio das nuvens e aparecem 2 anjos. E os anjos aparecem e dizem, por que vocês estão olhando? Do mesmo modo como ele subiu, ele vai voltar. E diz que isso entrou tão forte no coração dos apóstolos, que eles viviam o seu dia como Jesus pudesse voltar a qualquer momento. E é por isso que havia toda essa entrega, essa loucura, e as coisas, o reino, apanhavam e davam glória a Deus, porque Jesus podia voltar amanhã, e essa era a esperança deles. E nós olhamos às vezes para os apóstolos, uau, como eles eram tremendos! E eles tinham essa certeza. Que nós possamos ter, porque o rei está às portas, ele vai voltar, e nós vamos viver eternamente com ele, em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo. Senhor, que os nossos olhos estejam postos em Ti, que os nossos olhos estejam firmes no Senhor, e que nosso anseio seja, que o Senhor seja o primeiro no nosso coração, que o Senhor reine em nossas vidas, que a nossa vida seja uma vida de entrega, seja uma vida de busca, seja uma vida de certeza, e que o Senhor virá, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas o Senhor virá, que essa mensagem, né, candará, suribicandará, manai, que essa mensagem seja espalhada, que essa mensagem seja pregada, e que nós possamos dizer que o Senhor virá, porque isso é uma verdade absoluta, isso é uma certeza absoluta, tu virás e levará a tua igreja contigo, e nós viveremos eternamente com o Senhor. Jesus, 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 Rei dos reis, Senhor dos senhores, Maranata, vem, Senhor, porque nós ansiamos pela tua volta, Jesus. O príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, 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 nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, amanhã, às 8h15, 8h30, mais ou menos, nós vamos estar aqui carregando as coisas para a apresentação do coral. E nós precisamos de ajuda para carregar, montar, carregar aqui, montar lá. E se você puder, nós vamos estar aqui às... Oi? Isso.
Ok, vamos trabalhar um pouquinho depois do culto. Vai. Os estandartes a levar desmontar, ajudar a desmontar, e as varetas vão amanhã na Fiorino, não é isso? Então nós vamos precisar de ajuda hoje, vamos precisar de ajuda amanhã. Se você puder estar aqui às 8h15, 8h20, nós agradecemos. Tem que arrumar lá, não, vai arrumar assim que chegar, já vai montar, assim que chegar lá já monta. Tá bom? Então Deus abençoe.